E aí, galera, tudo beleza? Vamos fazer aqui uma introdução à adição de fração. Quando é que isso ocorre e como a gente pode fazer? Bom, primeiro vamos entender o seguinte. Existem adições de frações de mesmo padrão e de padrão diferente. Olha só, se eu tiver uma pizza e essa pizza tiver dividido em 4 partes iguais, tá? E vamos imaginar que alguém comeu 2 pedaços dessa pizza dividido em 4 partes. Quantos pedaços ficaram? Ora, se comeram 2 pedaços, ficaram apenas mais 2 pedaços, certo? Certo. Agora imagina o seguinte. Se alguém se juntou com outro e adicionou novamente 2 pedaços, então a pizza voltou a ficar inteira, em que eu somei 2 pedaços mais 2 pedaços. Parece simples, né? Legal. Agora me diga uma coisa. Antes eu tinha uma pizza inteira e aí eu fiquei novamente com a pizza inteira, porque eu tirei 2 metades, depois eu adicionei 2 metades, certo? Certo. Agora vamos fazer o seguinte. Imagina que eu queira apenas somar uma metade com 3 metades. Como é que isso vai acontecer? Ora, vão ficar 4 metades. Mas se eu quiser adicionar uma metade com uma pizza dividida em 3 partes, ou seja, 1/3, o que vai acontecer? É possível fazer isso? Olha só como é que a gente representa. Vai ficar assim. Eu tenho uma pizza dividida na metade e eu quero essa metade somada com a pizza dividida em 3 partes. E aqui eu vou somar esse pedaço com esse pedaço. Quando eu juntar, vai ficar como? Vai ficar algo assim. Mas que fração representa essa soma? Eu não sei. É por isso que existe a adição com o mesmo denominador e com diferentes denominadores. E cada caso a gente vai estudar. Tá legal? Bom, vamos ao primeiro caso com o mesmo denominador. Quando é o mesmo denominador, o que acontece? Eu tenho o mesmo padrão de divisão, tá? Então, o mesmo denominador, eu tenho o mesmo padrão de divisão do inteiro. É bem legal isso, porque você vai entender de uma vez por todas como é que soma a fração e entender por que às vezes eu tenho que ter mesmo denominador e denominador diferente. Então, imagina o seguinte. Você tem isso daqui. Tá? Eu tenho um inteiro dividido na metade. Então, vamos imaginar o seguinte. Que eu tenha esse pedacinho aqui. Como é que a gente representa esse pedaço? A gente representa isso como sendo meio. Tá legal? Isso a gente representa como sendo meio. E se eu pegar e pintar, marcar 3. Então, se esse aqui eu tenho meio, esse aqui eu tenho meio, mais meio, mais meio. Meio, mais meio, mais meio. Quantos meios eu tenho aqui? Eu tenho 3 meios. Reparou numa coisa? Como o padrão é o mesmo, eu apenas somo os numeradores. 1 mais 1 mais 1, 3. Olha só, vamos ao caso da pizza. A pizza é dividida em 3 partes iguais. Se eu pintar só um, eu tenho 1/3. Se eu pintar mais outro, eu tenho mais 1/3. Então, se eu somar 1/3 dessa pizza mais 1/3 da pizza, eu vou ter
2 pedaços de terço, não é isso? Eu vou ter 2 terços. Entendeu? Que legal isso aí? Olha só. Vamos imaginar nossa pizza dividida em 4 partes iguais. Imagina que isso é partes iguais. Então, um pedaço eu chamo de 1/4. Outro pedaço eu chamo de mais 1/4. E se eu tiver outra pizza dividida em 4 partes iguais e eu tiver 3 pedaços de 1/4, ou seja, se eu tiver 3/4. Como é que eu somo tudo isso? 1/4 mais 1/4 mais 3/4. Vamos entender então. Olha lá. 1/4 mais 1/4 mais 3/4. Então, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 3/4. 1, 2, 3, 4, 5/4. 5/4. Olha, é só somar os numeradores e repetir o denominador. Quando é o mesmo denominador, soma os numeradores e repete o denominador. Puxa vida! Então, você já sabe. Se eu somar, por exemplo, 3 terços mais 4 terços. Repara que tem o mesmo denominador. O que é que vai acontecer? Eu vou somar 3 mais 4 e vou repetir o denominador 3. Então, eu somo o numerador e repito o denominador. 3 mais 4, 7 sobre 3. Legal? Entendeu quando é o mesmo denominador? Na próxima aula, eu vou falar quando é denominador diferente. Até a próxima!